tá gravando e eu vou mandar para vocês aí, tanto eu coloco no YouTube lá, subo para vocês um link aí no grupo, tá? E mando por e-mail também para vocês terem acesso aí para vocês depois, aí também, se vocês quiserem consultar, analisar. A gente vai falar bastante coisa aí de, da realidade de vocês aí, né? Chão de fábrica principalmente, área administrativa, a área operacional, a área industrial, né? Bastante coisa que a gente vai abordar nesse caminho, tá? É onde grande parte da minha carreira foi construída, certo? Então, o objetivo realmente é compartilhar com vocês aí tudo que eu, né, construí nesse caminho aí, tudo que eu aprendi, né, muita coisa aprendida, muitas coisas certas, muitas coisas nem tão certas, mas o importante é a gente aprender realmente quando surge também algum problema, a gente aprende com o erro e vai construindo um trabalho aí legal, né? Então, assim, gente, para a gente começar aqui, para a gente não se estender muito, até para a realidade de vocês também aí, tá? Qual que é a nossa lógica, tá? A gente está fazendo um evento que é focado na gente, vocês, pessoas de áreas operacionais, áreas industriais, tá? Como que a gente consegue furar essa bolha do chão de fábrica, certo? Qual que é o objetivo em si do evento, tá? O objetivo do evento é realmente trazer uma realidade para vocês, mostrar para vocês que existe sim, né, um percurso aí a ser seguido, um método a ser seguido, existe um processo que a gente pode seguir, tá? Que vocês podem construir algo diferente da realidade de vocês. A grande questão, né, com base na experiência que eu tenho aí de área operacional industrial, ou seja, que eu percebi na época de gerente, né, e depois também trabalhando com pessoas e depois trabalhando, formando gente agora aí, né, acompanhando gente aí, um trabalho agora mais de mentoria e tudo mais que eu faço nos últimos tempos, é a dificuldade das pessoas, né, em enxergarem que realmente elas estão trabalhando meio que isoladas e meio escondidas no processo, achando que as coisas vão andar meio que por osmose, digamos assim, né? As coisas vão caminhar meio que sozinhas. E, na realidade, não vão, né? A gente precisa construir algo, a gente precisa entender qual é a participação nossa nesse processo, e não apenas da nossa liderança, das outras pessoas, né? Existe um caminho aí muito intenso, né, que vocês precisam fazer, todos vocês que atuam em área operacional, área industrial, chão de fábrica como um todo, tá? Então, esse é o caminho que a gente vai abordar aqui. A gente vai abordar em 3 etapas. Vou mostrar para vocês aqui um slide, vou colocar para vocês aqui a apresentação que a gente vai fazer aqui, alguns poucos slides que a gente vai fazer aqui hoje, e bater um papo mesmo, conversar algumas coisas, e para mostrar para vocês qual que é o método de trabalho que a gente vai ver nesses 3 dias, como é que a gente está estruturando esses 3 dias, para que vocês entendam claramente qual é a linha de condução do processo aí, tá? Para que não seja apenas dicas esparsas, dicas isoladas, não. Para que seja realmente uma construção aí para vocês enxergarem esse processo aí na realidade de vocês, que vocês consigam colocar em prática já de imediato, beleza? Deixa eu compartilhar aqui, vamos lá. Gente, qualquer coisa que tiver problema de ruído, som, não estiver me ouvindo, conexão ruim, espere aí que a gente volta, a gente estabelece, tá? Às vezes acontece isso mesmo, mas não é para acontecer, não. Beleza? Então, gente, tá? Qual que é a lógica aqui do nosso evento, tá? O evento em si, o evento em si, ele tem uma agendazinha, a gente tem um compromisso com 3 encontros, tá? A lógica do evento, o objetivo do evento é a gente demonstrar assim, que é possível qualquer um de vocês, né, que atua no chão de fábrica, área operacional industrial, que é possível sim você crescer profissionalmente,
que é possível, sim, vocês alcançarem cargos mais altos, é possível, embora às vezes pareça impossível, pareça que tudo está perdido, não tenho mais como, não enxergo mais, né, mais uma luz no fim do túnel, não sei mais o que fazer, eu não consigo me enxergar crescendo, a minha área, a minha empresa está me limitando, e N questões que a gente vai conversar aqui hoje, mas é possível sim, basta a gente entender como é que a gente tem que seguir um caminho aí, um método estruturado que a gente pode seguir para a gente conseguir se situar, entender o que está se passando com a gente, para depois que a gente possa realmente construir algo para crescer. Primeiro, a gente precisa fazer uma análise, tem que dar uma conscientizada na gente, na nossa situação atual. Acho que essa é a grande questão. Tá? E a analogia que eu faço com essa bolha do chão de fábrica é bem a realidade. A gente que atua no chão de fábrica, a gente que atua na área operacional industrial, muitas vezes a gente atua de forma muito isolada, a gente faz o nosso trabalho, a gente se concentra no nosso trabalho, a gente executa, executa, executa. Às vezes vocês trabalham muito, muitas vezes vocês trabalham muito mesmo, não trabalha-se pouco, não é questão de trabalhar pouco, não, trabalha-se muito, mas às vezes não é isso que é o diferencial para a empresa. A empresa não quer um empregado que seja o melhor de todos no que ele faz, que ele trabalhe muito, 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 muito. Tá? Você é útil para a empresa, mas quando a gente fala de crescimento, quando a gente fala de alguém para subir, que vai construir algo maior, né? Isso não é o suficiente. Tá? E muitas vezes o que a gente está achando que é o mais importante para a nossa carreira não é o que está impedindo vocês de crescerem. Tá? Isso eu quero trazer essa realidade para vocês, essa reflexão para vocês aqui hoje, que é muito comum isso acontecer, é muito comum mesmo. A gente tem que encontrar essa nuance aí no meio do caminho, aí, esse dilema no meio do caminho. Então, a analogia que eu fiz com a bolha é exatamente essa. Seja, o primeiro dia hoje a gente vai discutir, né, como é que a gente é esquecido na bolha, ou seja, parece que a gente está trabalhando numa bolha do chão de fábrica mesmo, numa bolha literalmente, ninguém está nos vendo. Vocês estão trabalhando, 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 pô, ninguém me vê, ninguém me enxerga, ninguém me promove, ninguém me levanta para cima, ninguém me valoriza. Tá? Eu estou trabalhando aqui, parece que estou falando com ninguém, parece que não estou fazendo nada. Tá? Então, existe essa nuance, ou seja, literalmente é isso mesmo, parece que as pessoas não estão te vendo. Tá? E existem alguns erros que vocês podem estar cometendo, eu vou citar aqui os três principais aqui hoje, que vocês podem estar cometendo e que são marcantes para que vocês não sejam enxergados, para que essa bolha que vocês estão inseridos seja realmente uma bolha quase que, né, impossível de ser enxergada. Né? Talvez os três erros que eu vou citar aqui se encaixem para vocês os três, talvez não os três, um ou dois, mas é uma realidade que é muito comum para a grande maioria dos funcionários, para a grande maioria dos profissionais. Tá? Então, a gente começa hoje nessa linha e enxergar realmente o que está errado conosco, o que pode estar errado conosco. Não é tão simples, muitas vezes tem N coisas que estão ali dentro da gente, a gente, caraca, realmente é isso mesmo, né? Eu não tinha pensado nisso, pô, Ricardo, realmente, né? É algo aí que realmente nunca tinha parado para pensar e sinto assim mesmo, né? Então, isso é muito comum. A partir dessa reflexão, dessa análise que vocês têm que fazer, né, da realidade de vocês, né, a gente começa a fazer um trabalho a partir do próximo encontro, no dia de amanhã, onde a gente vai começar a movimentar essa bolha, ou seja, como é que a gente vai começar a enxergar, ser enxergado, mesmo dentro da bolha, como é que a gente consegue, né, passar essa bolha, ficar um pouco mais transparente, para que as pessoas comecem a nos enxergar, né? E como é que as pessoas começam a nos enxergar como potenciais, pessoas que realmente podem, cara, esse cara ali tem um potencial para ser o líder, né? Para crescer profissionalmente, ele está fazendo o trabalho direito, eu estou enxergando ele agora, ele está se mostrando, entendeu? Então tem toda uma estratégia e um método para que vocês comecem a movimentar essa bolha, tá? Não mais esquecidos na bolha, mas vocês comecem realmente a movimentar ela e mostrar que vocês estão ali vivos. Não, estou aqui dentro da bolha, me enxerga aqui, que eu quero, né? Meu objetivo é furar essa bolha, que é o tema do nosso terceiro encontro, onde a gente vai falar realmente, né, de como você se constrói e se posiciona como um líder. Veja bem, gente, eu não estou falando aqui de posição. Ah, eu sou um líder, eu ocupo uma posição de liderança, um cargo de liderança. Não. Aqui a gente está falando de algo, de uma habilidade, de uma competência que é independente se você lidera hoje gente ou não, se você tem um cargo ou não tem um cargo, se você é um estagiário, se você é um funcionário, se você já é um líder, né? Independente dessa posição que você ocupa. Tá? É uma questão de mentalidade, é uma questão de, muito mais que posição, é uma questão de disposição. Como é que você é enxergado como um líder de verdade? Né? Como as pessoas que cercam você te enxergam como líder. A gente vai falar de 5 habilidades práticas. Aqui o conceito, gente, é todo prático. Como é que a gente trabalha isso na prática para que você seja enxergado realmente como um líder? Como é que você pode desenhar isso, criar realmente
uma lógica de trabalho prática para que as pessoas te enxerguem como líder, tá? Gente, a minha forma de trabalhar, que eu trabalhava na minha época, né, como gestor, né, e mais recentemente a gente vai falar um pouquinho da minha vida aqui à frente já, eu trabalho com pessoas, é uma visão muito prática do negócio. Eu entendo que assim, a questão de liderança, a questão de carreira corporativa, carreira profissional, as pessoas hoje, você abre a rede social e abre a internet, está sendo muito glamourizada, as pessoas começam a glamourizar, teorizar, coisa muito abstrata, carreira é isso, carreira é lindo, faz uns desenhinhos ali, mas na verdade, gente, assim, é muito abstrato, muito superficial e pouca prática. Poucas pessoas trazem uma realidade seguinte, ó, faça isso, 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 tá? A visão é essa aqui, ó, monta isso aqui, isso aqui, isso aqui, que você consegue estruturar algum trabalho. É lógico que a gente vai falar um pouco mais à frente, tudo depende do teu contexto, da tua realidade, as pessoas que você trabalha em volta, o teu ambiente de trabalho, né? Isso influencia, sem dúvida que influencia. Mas existe um método de como você pode entender o seu contexto e trabalhar ele, e não ficar só na abstração, na glamourização, o líder é magnífico, o líder é lindo, e a realidade não é essa, né? A gente tem que ser prático, objetivo, trabalhar, construir uma relação com os nossos liderados, com os nossos pares e com o nosso superior também, liderar todas as posições, né? Liderar todo mundo, e é possível fazer isso. Como é que a gente lidera, né, alguém acima da gente? Como é que a gente lidera os nossos pares de trabalho? A gente vai falar um pouco disso no último dia de encontro, e falando exatamente o seguinte, quais são as 5 habilidades práticas que você tem que ter para liderar, né? E depois que você constrói essas habilidades, você constrói esse método, você desenha isso na tua vida junto aos seus pares, né? Ou junto aos seus liderados, caso você já seja um líder, as coisas começam a mudar de forma exponencial para você, tá? Essa é a construção, então, aí. Vocês vão ver que existe todo um encadeamento, a gente vai começar hoje, amanhã a gente continua, no terceiro dia a gente finaliza esse processo, toda uma sequência aí de trabalho, tá? Encaixada de como a gente tem que fazer. E a gente começa com o dia de hoje, que a gente tem que fazer uma análise. Tem que ter uma consciência aí. Não adianta a gente sair fazendo coisa prática, sendo que muitas vezes a gente, pô, peraí, qual é a minha realidade? Onde que eu estou? Será que eu estou fazendo as coisas certas? Está tudo ruim para mim, mas será que eu estou fazendo as coisas certas aqui nesse momento? Ou não? Tá? Então, mais ou menos o fio condutor aí que a gente vai conduzir daqui para frente, tá bom? Espero que vocês curtam. E o objetivo é realmente apresentar aí uma visão bem diferente do que vocês vão ver aí no dia a dia de internet, rede social. Tá? Eu consumo muito esses materiais, gente, de pessoas, e me deixa um pouco triste quando eu vejo assim a superficialidade que as pessoas são tratadas. É quase que assim, um dogma, 5 passos para você fazer isso aqui. O cara diz ali 5 minutos que você vai fazer e parece que você vai, né, cair um meteoro ali, vai tudo acontecer para você se seguir 5 passos. E as coisas não são assim, tá? A gente vive hoje em dia na internet com muitas dicas, as pessoas dão muitas dicas, é muita informação, mas pouco conhecimento, né? O quanto essas dicas realmente são construídas, são embasadas em algum fato prático. Existe muita gente falando do tema na internet, na rede social, pessoas que não viveram na prática, são pessoas de RH, pessoas que, assim, que têm uma vivência teórica, e na realidade, quando a gente vai ainda mais para o chão de fábrica, né, que a gente lida com um grupo de pessoas, né, muito amplo, existe desde gente que, poxa, tem pouca instrução, até pessoas que têm muita instrução para o cargo que ocupam, né, então são os dois polos, né, a gente precisa ter uma gama de trabalho, precisa ter um método bem construído para conseguir lidar com essa galera, senão a gente não consegue motivar e engajar essas pessoas, tá bom? Espero que vocês curtam aí. Vamos em frente? Falando um pouquinho de mim rapidamente, gente, só para vocês entenderem como é que eu caí aqui, como é que vocês caíram aqui também, tá? Para construir algo junto aí. Qual que é a minha realidade? Para quem chegou agora e entrou no meio do caminho da nosso primeiro encontro, meu nome é Ricardo Lima, tá? Eu tenho 40 anos, tá? Eu sou formado, eu sou técnico em mecânica, tá? Eu comecei minha carreira no chão de fábrica como estagiário na GE, General Electric, na área de turbina de avião, tá? E era uma época que, assim, bem complexa, foi bem difícil porque não tinha nada a ver comigo, mas foi numa época, não sei se vocês vão lembrar, lá, década de anos 99, ano 2000, né? Comecei minha carreira no ano 99, era uma época que nos 2, 3 primeiros anos aí caíram nos aviões, então eu era vítima de bullying direto. Logo você foi começar a trabalhar na área de reparo de turbina de avião e começou a cair uns aviões aí, né? Não tinha nada a ver comigo, mas era uma coincidência bem desagradável. Então comecei minha carreira, né, em chão de fábrica, reparando turbina de avião. Depois de um tempo, eu fiz um concurso da Petrobras,
comecei a trabalhar um pouco mais na área de processo, né? Fazia projeto e inspeção de equipamento de refino durante alguns anos aí em refinarias pelo Brasil, tá? E por último aí, a minha experiência foi na BR Distribuidora, que foram mais tempo, né? Eu trabalhei mais tempo na área BR Distribuidora, mais de 10 anos, sendo que quase 10 anos aí liderando gente na área de manutenção, área de operação, área de produção, e a última experiência foi na área comercial, aí nos últimos 1 ano e pouco, tá? Então, assim, foram 10 anos liderando equipes grandes, diretamente e indiretamente, né? Equipes primeirizadas, equipes terceirizadas, como eu falei para vocês, um polo muito grande, uma variação, uma variedade de pessoas né, com competências diversas. Tá? Então, o primeiro cargo que eu assumi de liderança, né, eu tive todas as dificuldades que vocês talvez se deparem no dia a dia de vocês aí hoje, tá? Todas e algumas a mais ainda, porque eu não tinha nenhum perfil para liderança, eu nunca tive experiências como líder na minha vida pessoal antes de trabalhar, nos meus primeiros quase 10 anos de vida profissional, eu achava que eu não tinha, não era meu objetivo era ser um cargo técnico, né, estudar para isso, me dedicar na área que eu trabalhava, e não tinha aspirações de liderança, mas as oportunidades surgiram e eu fui vendo que, na verdade, existia uma visão meio deturpada da minha parte, tá? Que eu vejo que persiste até hoje, não por culpa de vocês, mas pela forma como a gente é educado na nossa escola, na nossa casa e no nosso ambiente profissional. Muitas vezes, né, a gente acaba se assustando um pouco porque a gente enxerga uma infinidade de competências e parece que a gente nunca vai conseguir liderar, nunca vai conseguir crescer, mas não é bem assim. E é isso que eu quero desmistificar em vocês aqui hoje, trazer uma realidade um pouco diferente. É possível, sim. Se foi possível para mim, é possível para vocês também. Tá? Basta a gente entender como que a gente tem que fazer essa caminhada aí. Tá bom? Então, minha primeira experiência como líder foi no ano 2010, liderando gente de manutenção, depois equipe de produção, área de operação, base de combustível, área comercial por último aí, tá bom? Mas primeira liderança extremamente insegurança, nenhum treinamento para isso, nada, foi na cara e na coragem, tá? E depois você vai começando a construir, fui buscando coisas, fui buscando conhecimento, fui buscando treinamento e fui vendo que realmente existia muito pouca coisa prática, muita coisa conceitual abstrata, muito pouca coisa prática, né? E assim foi minha condução, minha carreira até o fim da minha experiência aí, que se encerrou em 2020, né? A empresa que eu trabalhava aí, que alguns eu estou vendo aí, que alguns estão aí fazendo parte aí, né? O Alfredo que estava no início da aula e mais algumas pessoas aqui no chat, aqui nas carinhas de vocês, né? Fazem parte hoje, que é a Vibra Energia, né? Era a BR Distribuidora. Em 2020 eu me desliguei da companhia, né? Por um processo de desligamento. Eu estava trabalhando já em Maceió, minha vida foi construída em Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Depois eu vim trabalhar em Maceió e existia uma possível, né? Um possível encerramento das atividades em Maceió, algumas discussões aqui, ali, a empresa abriu um plano de desligamento e eu já estava com umas ideias aí de montar alguma coisa, né, de construir um trabalho à parte, então eu entendi que era o momento de fazer isso em 2020, tá? Então, desde 2021 eu comecei a trabalhar num sonho mesmo de vida. Qual que era o objetivo, né? Quando eu saí dessa área profissional, dessa área de realmente de liderar, de gestão, meu objetivo é trabalhar com educação pública. Meu sonho é trabalhar com educação pública. Eu tinha vontade de trabalhar com educação pública. Trabalhei no Rio de Janeiro como voluntário, né, dando aulas em vestibulares, sociais e tal. Quando eu vim para Maceió, eu falei, cara, eu tenho que fazer uma coisa pela educação de Alagoas, que é tão pobre, né, do ponto de vista de resultados educacionais, né? Comecei a desenvolver um trabalho nessa linha, tá? O meu objetivo é focar, trabalhar a parte de liderança, trabalhar os diretores escolares, trabalhar o corpo docente, algo que eu vejo muito pouco. Então, comecei a desenvolver um trabalho nessa linha, e aí veio a pandemia, início de 2020, e acabou com tudo, né? Porque foi tudo encerrado, tudo fechado, né? E assim ficamos aí quase 2 anos. Então, nesse meio tempo, para não ficar parado, eu comecei a fazer um trabalho assim, enquanto eu não tenho a educação pública, que é meu sonho, eu vou entrar na área corporativa, ajudar pessoas, ajudar profissionais, tentar montar o que eu ia fazer com o educador, né, com o docente, né, com o diretor escolar, né, com um trabalho um pouco mais focado nessa área que eu entendo que é muito carente. Eu falei, cara, vou montar com minha expertise na área de liderança, gerindo pessoas, área de manutenção e de operação, como é que eu posso ajudar essas pessoas que às vezes não estão enxergando esse futuro, não enxergam como é que podem crescer, como é que eles têm que fazer, como é que tem que destravar a sua carreira mesmo.
né? Então, vamos montar um trabalho nessa linha aí. E aí, durante nos últimos tempos aí do ano passado, início desse ano, comecei um trabalho nessa linha. Hoje em dia, eu tenho um trabalho com algumas pessoas aí, com um grupo de gente que eu ajudo aí nesse processo, que eu mentoro, e algumas pessoas individualmente também, tá? Pessoas que estão buscando aí uma forma de enxergar a sua carreira de forma diferente, tentando buscar um norte aí, uma direção diferente. Tá bom, gente? Então, o trabalho hoje da Lidere na Prática com a empresa que eu montei é nessa linha, liderança na prática. Como é que a gente lidera pessoas na prática, né? Através de alguns conceitos, tá? A gente traz alguma coisa que existe, né, de conceito, tá toda, mas, cara, como é que a gente implementa isso na prática, né? Acompanhando, trabalhando e monitorando. Vocês vão ver que hoje, inclusive no dia de hoje, já vou passar para vocês um trabalhinho aí, se vocês tiverem interesse, tá? Diferenciado. Eu nunca vi algo assim, nem eu tinha feito isso. Eu fiz já 2 jornadas antes, 2 ciclos que eu montei de trabalho, assim como eu estou fazendo com vocês aqui agora, né? Gratuitos, aí 3 dias de gratuitos. Eu fiz anteriormente 2 vezes, e eu não tinha passado isso porque eu entendi que era uma carência que tinha aí de pessoas, ouvindo gente, conversando com pessoas depois. Então, no final do encontro, vou mostrar para vocês um trabalhinho para vocês aí, que eu acho que pode dar uma faísca até maior para vocês aí, da realidade de vocês. Beleza, gente? Aqui é o trabalho, aqui eu falei para vocês já, né? A Lidere na Prática hoje que a gente trabalha. O foco era originalmente social, né? Na área de educação pública, mas eu montei um trabalho também na área pessoal, né? Trabalhando, são vocês aqui hoje gratuitamente, né? Mas eu tenho um trabalho também com pessoas que pagam, tá? Focado em crescimento de carreira, em liderança, como estruturar uma liderança, como pessoas podem liderar de forma prática, qual é a estrutura de liderança para engajar, motivar pessoas, formar equipes realmente engajadas. E também na área corporativa, focado mais em palestra para empregados e tudo mais, para empresas, né? Então, tem um trabalho também nessa linha aí. Gente, então começando aqui hoje, antes de a gente entrar no assunto mesmo, a gente fala muito, já até adiantei para vocês, que a gente fala de liderança, a gente fala de como é que a gente, né? Até pela minha expertise, tá? Então, assim, qual que é a principal forma de crescimento de vocês nas empresas de vocês? Tá? Existem algumas formas hoje, e hoje em dia está muito difundido isso, né? Eu sou da época que era assim, era carreira em I, carreira em Y, certo? E depois agora começaram a construir carreira em W, né? Envolve projetos, carreira em rede, é tudo misturado. Então, é mais startup e outras visões corporativas gerenciais aí, tá bom? Mas a realidade, acredito que chão de fábrica, a gente está falando para a gente de chão de fábrica grosseiramente aqui, ainda é a carreira em Y, ou seja, a gente tem 2 alternativas para a gente crescer, tá? Vocês como um todo. Vocês podem crescer por um foco, né, de especialização, por um foco de consultor, de especialista, você entender, dominar a tua arte, o teu trabalho, o teu ofício de uma maneira tão grande e ser tão relevante para a sua empresa que você acaba construindo, né, um caminho Y aí. E tem um caminho mais tradicional, né, que é a área de liderança, que é realmente você se tornar um líder de equipe, um supervisor, um coordenador, gerente, sei lá qual é o nome que cada uma das empresas de vocês dá. Tá? Existem N nomes aí, N nomenclaturas, mas é a linha gerencial, é a linha da liderança, né? Como é que a gente constrói essa liderança, esse caminho, a gente sobe, né, essas colunas aí da liderança. E, em paralelo, a gente tem o outro ramo da carreira em Y, que é a linha da especialização. Tá? Então, assim, o nosso trabalho aqui ele vai ser voltado para essa área de liderança, tá? Porque eu entendo que essa é a principal forma de crescimento, gente. Por que eu entendo que essa é a principal forma de crescimento? Por 3 motivos, eu vou dar. Por que é melhor vocês pensarem em uma carreira de liderança ao invés de uma carreira de especialização, vamos dizer assim. Ah, Ricardo, mas eu sou especialista nato, eu sou bom no meu ofício. Beleza, não há impedimento nenhum, gente. Nem todo mundo vai ser líder. Não dá para todo mundo ser líder, senão a gente precisa ter liderados também, não é? Não é assim. Né? Eu costumo dizer, até passei para vocês aí nos conteúdos que eu passei gratuitamente anteriormente, né, de aquecimento, né? A premissa obrigatória, o pré-requisito obrigatório para você liderar é você querer. E tem gente que não quer, não tem nenhum demérito, gente. Não tem certo ou errado. Não existe demérito. É uma linha que eu estou trazendo para vocês. E eu vou dizer para vocês por que eu entendo, né? E eu entendi isso nesse caminho também, durante a minha vida profissional, eu tinha um foco inicial de seguir carreira de especialista e depois eu mudei, né, essa linha, essa forma de pensar por 3 motivos básicos, tá? Sim, que eu costumo dizer, né? Vamos lá. Motivo 1, longevidade. Né? A carreira de liderança ela é muito mais longeva nas empresas. Primeiro que empresas de menor porte não costuma ter esse braço aí de especialista. Tá? Empresas de pequeno, médio porte.
De médio porte para cima, que muitas vezes as empresas começam a valorizar mais essa pessoa especialista, essa pessoa consultora, alguém que realmente é diferenciada no conhecimento técnico dela. Tá? Então, a carreira de liderança ela é longeva. Por quê? Em toda empresa você precisa ter líderes, você precisa ter gestores, você precisa ter chefes, né? A nomenclatura você cita como você quiser, né? Depois a gente vai abordar um pouco mais isso na frente, tá bom? Então, em toda empresa tem que ter isso, não tem jeito, você não tem como não ter líderes, né? Pessoas para gerir e tal, tudo mais, por mais que seja uma estrutura, não mais verticalizada as empresas, é mais horizontalizada, mas precisa sim de ter líderes, certo? Então, e os líderes geralmente eles caminham, né? E eles crescem os cargos crescem pela estrutura da empresa. Você tem ali, como está aí no desenho, né? Supervisor, coordenador, líder de equipe, coordenador, gerente, superintendente, e assim vai. Ao passo que mesmo a empresa que tem uma carreira especialista, uma carreira de consultor, essa carreira não é tão longeva, né? Ela é mais restrita. Um cara que é especialista nato, ele não vai ganhar igual um gerente alto, entendeu? Então, ou seja, a carreira, né, de liderança, ela é mais longeva. Esse é o primeiro motivo que eu dou para vocês. Segundo motivo que eu passo para vocês, escassez de liderança. Existe uma escassez de líderes no mercado. Isso é fato, eu vou mostrar para vocês aqui no próximo slide. Tem algumas pesquisas aí feitas. Existe uma escassez de liderança, isso é fato e notório. As pessoas estão carentes, os grandes executivos não estão conseguindo achar líderes para as empresas deles, líderes com capacidade. Ao passo que executores é mais fácil se achar. Por quê? Como a gente falou já, a gente é treinado para ser executor. Nas nossas escolas, na nossa faculdade, nas nossas experiências profissionais, você tem que ter um ofício, você tem que ser um profissional, você tem que ser o melhor no que você faz, né? Independente se você é um advogado, se você é um engenheiro, se você é um técnico, dependendo do que você faça, independente se você é um operador, independente disso, tá? Se você é treinado para ser o melhor, para você fazer o seu ofício com correção, trabalhar, ser executor, né? A realidade é essa. Então, é muito mais fácil as empresas conseguirem executores natos do que líderes realmente com competência alta, tá? Então, ou seja, a escassez de liderança, primeiro que tem mais cargos de liderança, e depois você tem mais escassez, mais dificuldade com pessoas capacitadas. Então, é mais um motivo para eu entender que a principal forma de crescimento é o ramo da liderança, da linha gerencial. Tá? E, por último, assim, é a flexibilidade. Por que flexibilidade? Tá? A gente vive um momento das empresas que as empresas estão em um mundo maluco que a gente tem, esse mundo volátil, totalmente incerto, que muda tudo, né? Muitas empresas eles estão num ramo, de repente as empresas mudam de ramo. O cara está trabalhando aqui numa área aqui, de repente aquela área termina, vem uma tecnologia nova, exponencial, muda tudo, a empresa tem que se reinventar e mudar de ramo. Então, se você é um líder, você consegue enxergar essa tendência do teu negócio e consegue mudar de área. Você lidera uma área aqui, você vai passar a liderar uma outra área aqui, não tem esse impedimento. Ao passo que se você é um cara executor nato, especialista, se você domina aquela tecnologia e a tecnologia foi extinta, a empresa não trabalha mais com aquilo, você perdeu o teu cargo, não tem como, você não vai conseguir se reinventar rapidamente, você conhecer, dominar uma rama de conhecimentos técnicos de novo para ir para uma outra área é muito mais difícil. Então, ou seja, essa flexibilidade para o líder é muito maior, muito mais ampla do que você ter uma flexibilidade para uma carreira de especialista. Tá bom, gente? Então, assim, aqui tem alguns recortes aqui de jornal que eu peguei para mostrar o seguinte, a grande oportunidade que vocês têm nas mãos para tentarem construir uma carreira de liderança. Tá? Falta líderes no mercado. Tá? Aqui são duas pesquisas distintas aí recentes, Infomani e Época, né? Mostrando, ou seja, a carência de lideranças, a carência de líderes capacitados para fazer um trabalho, né? Com correção aí para os executivos aí, para os diretores, os presidentes das empresas aí, como eles explicitam aí. Perfeito? Então, assim, isso é um diagnóstico. Porém, a gente precisa realmente iniciar refletindo sobre algumas coisas, né? Ou seja, o diagnóstico está montado, mas como é que a gente entende como é que está a nossa realidade hoje? E aí começa a nossa aula propriamente dita, né? Quando a gente está falando de 3 erros, né, que estão nos impedindo de crescer, vamos falar desses 3 erros aqui a partir de agora, tá? O primeiro erro que eu cito para vocês, tá, é o vitimismo. Vamos lá, vamos falar isso de maneira um pouco mais clara, para vocês entenderem, tá? Para vocês entenderem o vitimismo. Tem uma imagem aí que mostra um pouco isso, mas vamos trazer para vocês aqui um pouco mais. Vou abrir minha caixinha aqui para você falar com vocês diretamente aqui. Tá bom? Então, vocês imaginem bem. Aqui na minha mão tem uma maçã. Consegue enxergar a maçã aqui na minha mão? Temos uma maçã aqui na minha mão. Tá bom? Então, vocês estão vendo aqui, ó, né?
Tem uma queda aqui da maçã. Então, eu pergunto a vocês aí no site, aí no chat aí, ó. Respondam mim no chat aí, gente. Participem aí, eu gosto de galera participando, né? Essa maçã está caindo, tá? Qual é o responsável por essa queda dessa maçã? O que está fazendo essa maçã cair? O que está fazendo essa maçã cair aqui? Eu pergunto para vocês. Respondam aí no chat aí, tá? Responda aí, por favor. Vocês vão conseguindo enxergar aí, né? A maçã caindo. Perfeito. Mais gente aí, gente. Responda aí. O que faz essa maçã cair? Gravidade. Vamos lá, gente. Vocês restantes aí, ó, podem participar, ó. Já que vocês não querem mostrar o rosto de vocês, não tem problema, mas responder no chat aí é um convite para vocês responderem mesmo aí, tá bom? Ó, William, Gilmara, Fabiano, o grande Fabiano, Josias, Alain, Carlos Eduardo, Luca, Larissa, Alisson, Francisco. Responda aí. Mais um minutinho para vocês responderem aí. Gravidade. Mais um minutinho para vocês responderem aí. Deixar soltar, Gilmara, beleza? Então, gente, olha só. Vamos lá. Tá? Aqui foi meio a meio, você soltar. Beleza. Tá, beleza. Então, assim, aqui foi meio a meio o questionamento. Mas o fato tá? Depende do cenário, depende de como a gente explicita essa pergunta. Mas o fato é o seguinte, tá? As duas respostas vêm à nossa cabeça, né? Quando a gente faz esse questionamento. As duas respostas vêm à cabeça, tá? A gravidade ou eu soltar, né? É óbvio agora, depois a gente conversar, depois que vocês respondem, né? É um conceito assim que eu costumo abordar, né? Quando eu faço um bate-papo presencial, que é muito mais fácil, as pessoas respondem de imediato. A partir do momento que um responde, o outro responde, as respostas acabam sendo influenciadas um pelos outros, né? É natural que a gente vê a resposta de um, a resposta do outro. Então, ou seja, né? Naturalmente é o seguinte, quando a gente faz uma pergunta dessa numa visão, uma palestra presencial, numa conversa presencial, a grande maioria das pessoas responde a gravidade, né? Por quê? Porque é a resposta um pouco mais óbvia, muitas vezes, né? A pessoa vê a maçã caindo, associa logo, ainda mais que é uma maçã, né? Aqui, no caso, nós não temos uma maçã, mas a pessoa responde logo a gravidade inicialmente, tá? Mas é fato que o caso aqui é eu soltar a maçã, né? A gravidade ela começa a agir depois que eu soltei, né? A primeira ação aqui foi eu soltar, certo? Então, assim, o que a gente enxerga desse contexto, tá? Existem na nossa realidade, tá? Na nossa vida e tudo ao nosso redor, tudo que acontece no nosso mundo, tudo, absolutamente tudo que acontece ao nosso redor, né? Essas questões, elas podem ser respondidas por dois conjuntos de variáveis, que poderiam ser as causas dessas questões, tá? E esses conjuntos de variáveis, geralmente, tá? Essa escolha dessa variável depende da forma como você entende o mundo e tudo mais. Mas, geralmente, esses conjuntos de variáveis, um conjunto de variáveis, né? Você tem o poder de participar dessa solução, e no outro conjunto de variáveis você não tem esse poder, tá? É o caso aqui da gravidade, né? Muitas vezes é mais fácil a gente responder a gravidade, porque a gravidade a gente não depende de nós, né? A gravidade assim, independe da gente, a gente não tem poder para controlar a gravidade. Ao passo que eu soltar a maçã, eu tenho poder sobre ela. E assim é a nossa vida, tá? Ou seja, tudo na nossa vida a gente tem uma forma de responder, né? Vem duas respostas do nosso cérebro, mas quando o cérebro vai dar uma resposta mesmo oficialmente, só tem um slot ali na nossa cabeça, no nosso cérebro, para dar a resposta. Então, ele vai soltar uma resposta, tá? E muitas vezes ele vai soltar a resposta que talvez seja a mais fácil para ele, cérebro, né? Que consuma menos energia para ele. E geralmente é a resposta que a pessoa não tem a participação dela, ela não tem relação com ela, onde ela não tem o poder. Aí você me pergunta, pô, Ricardo, mas eu quero responder o conjunto de variáveis que eu tenho poder para decidir, né? Geralmente seria o mais óbvio, mas aí entra aquele dilema do Homem-Aranha, né? Ou seja, grandes poderes
vem grandes responsabilidades. Então, muitas vezes, a gente responde, né, a gente parte para a análise do conjunto de variáveis que a gente não tem o poder, que a gente não tem a participação, porque a gente não quer ter a responsabilidade. Tá? A gente quer trabalhar como um espectador, como uma vítima mesmo, e não como protagonista. Né? Isso é muito comum mesmo. Eu vou trazer para vocês alguns exemplos que mostram exatamente isso, ou seja, vamos pegar aqui uns exemplos aqui das nossas áreas, tá? Operação, produção, chão de fábrica aí, dos nossos relacionamentos com nossos líderes e tudo mais. Vou pegar aqui alguns exemplos que para vocês começarem uma reflexão de como vocês, de repente, estão se portando na sua realidade profissional, tá? Para demonstrar que o vitimismo ou o fato de a gente se colocar como espectador é um grande problema e é um grande vilão desse nosso processo. Tá? Vamos pegar aqui um exemplo. Você alguma vez já foi conversar com o seu chefe, com o seu gestor, com o seu líder? Você foi conversar com ele, você começa a conversar alguma coisa, expressar alguma coisa para ele, contar alguma coisa, e no meio do caminho está ele, no meio da história está ele assim, uhum, ele está te ouvindo, né? E tá, e aquilo vai te incomodando, né? E o cara, ou seja, quem passou por isso já, né? E você sai da reunião com o cara revoltado, né? Você fala assim, pô, esse cara é impaciente, esse meu chefe é impaciente, esse cara, pô, não serve para ser chefe, né? Tudo mais. Então, assim, essa é uma análise que você fez. E realmente não era para o cara fazer isso, né? Não era para ter essa postura, tá? Mas ele teve. Então, assim, e essa é uma forma de você reagir. Cara, esse cara é impaciente, esse cara, pô, esse cara ridículo a postura dele, tá. Aí eu pergunto para vocês, né? Cabe uma outra avaliação, ou seja, será, né, que você estabeleceu naquele momento com aquele seu chefe a conversa certa? Será que você falou com ele conforme ele estava esperando que você fosse falar com ele, né? De forma que ele não fosse impaciente, né? Ou seja, ao invés de a gente colocar o problema é que o chefe é impaciente, ou seja, eu não faço parte da solução, não tenho poder sobre isso, eu não tenho poder para controlar a paciência do chefe, né? Qual é o outro conjunto de variáveis que eu tenho poder? Deixa eu ver se eu estou falando a coisa certa com esse chefe nesse momento. Será que eu poderia falar de alguma outra forma para ele não ter esse tipo de reação? Para ele não ficar entendeu? Existe, vamos ver isso no dia de amanhã, tá? Para esse exemplo especificamente falando. Vamos outros exemplos. Quantas vezes vocês já participaram de alguma coisa, e aí não só na vida profissional também, mas na vida pessoal também, que você, né, fala alguma coisa, dá alguma ideia, sugere alguma coisa, blá, 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 e no final ninguém te escuta. Aí você fica falando, pô, ninguém me escuta, cara, ninguém me escuta. Você fala com você mesmo, você fica lá muriando com você mesmo, pô, ninguém me escuta, ninguém me escuta, ninguém me escuta. E eu pergunto a você, né, ninguém me escuta, a conclusão que você chegou é uma conclusão que você não faz parte, né? Você não tem o poder. Você não tem como fazer as pessoas te escutarem, né? Ou seja, ninguém me escuta é o diagnóstico que você chegou, conclusão que você chegou. Será que tem outra avaliação que você pode ter? Ou seja, será que ninguém te escuta? Ou será que você está falando alguma coisa que não seja de interesse das pessoas? Você está falando dos seus interesses pessoais, próprios, né? As pessoas, não é que as pessoas não te escutaram, as pessoas de repente te escutaram, entenderam que você estava falando uma bobagem, uma groselha danada, uma loucura, só que não quiseram entrar num conflito nem te responder para você. Então, você parece que não foi escutado, mas você foi escutado. Você foi escutado, só que as pessoas chegaram à conclusão que não tinha sentido levar isso à frente, né? E você está achando que você não foi escutado. Na verdade, você foi, entendeu? Então, ou seja, é muito simplório a gente ter que chegar à conclusão que ninguém me escuta. É muito simples, é muito vítima, é muito espectador. Ou seja, a gente não participa de nada. Ninguém me escuta, que se dane, né? Que se dane o resto. Né? Quantas vezes você não foi escutado no seu trabalho? Né? Ninguém me escuta aqui, meu irmão. Quer saber de uma coisa? Vou falar uma porcaria nenhuma, não. Quantas vezes? Né? Você não chegou a essa conclusão. Será que você não está passando por isso agora? Você não está falando isso, pensando isso agora na tua realidade profissional? Pô, ninguém me escuta mesmo, que se dane. Entendeu? Agora outra aqui. Ninguém... Pô, você faz um monte de coisa, você trabalha, você dentro da tua bolha, trabalhando, executando, né? Ou seja, trabalhando, fazendo teu trabalho, trabalhando muito, trabalhando bastante, né? Aí você chega à conclusão seguinte, passa um tempo, passa um dia, passa uma semana, passa um mês, pô, ninguém valoriza as minhas ações aí. Ninguém valoriza, ninguém dá valor ao que eu faço. Ninguém dá valor ao que eu faço. Entendeu? Será que essa é a conclusão mesmo? Será que ninguém dá valor ao que você faz? Eu pergunto a você, ou seja, valor, vamos trazer o conceito de valor para uma realidade um pouco mais comercial, né? Ou seja, numa relação comercial, você vai comprar, você é um consumidor, você vai comprar as coisas, né? Quem define o valor das coisas é o consumidor, você não concorda comigo? Ou seja, o cara que está vendendo, o comerciante, ele estipula o preço, né? Ele vai lá e bota, custa R$10. Né? Quem define se vale R$10 ou não e vai comprar é o consumidor. É o consumidor que define o valor. O comerciante
estabelece o preço. Então, você, né, quando você fala alguma coisa, quando você faz as coisas, né, você está na posição de comerciante, você está fazendo, você está tendo input. Né? Quem vai enxergar o valor é quem está vendo, é quem está recebendo aquela informação. Então, ou seja, será que ninguém valoriza suas ações mesmo? Ou será que as suas ações que você está achando que estão sendo boas para caramba não estão servindo para porcaria nenhuma e as pessoas não estão enxergando valor nelas? Pensa comigo. Será que realmente o que você faz é bom para caraca e ninguém valoriza? Ou será que o que você está fazendo, as pessoas, cara, estão fazendo assim, pô, fulano ali trabalha, pô, não faz nada de útil. Não tem valor, as pessoas não enxergam valor no que você faz. Né? Ou seja, mas é mais fácil para a gente achar que ninguém valoriza as minhas ações. É mais fácil, a gente se sente melhor, é bom para o nosso ego, né? Achar que a gente não. Ninguém valoriza o que eu faço aqui, cara. Quer saber de uma coisa? Que se dane. Entendeu? É mais fácil para o nosso ego achar isso. Né? Ao passo que não. Né? Se coloca como participante, né? Se questione, né? Questione esse mesmo ponto de vista seguinte, cara, deixa eu ver o que eu estou fazendo de errado. Será que eu estou fazendo alguma coisa de errada aqui? Será que, cara, tem algo que eu posso fazer diferente? Né? A gente passa para o seguinte, vamos lá, agora analisando do ponto de vista mais nosso de crescimento. Conclusão que você chega. Você trabalha, você está trabalhando, acha que está trabalhando tudo correto, na hora de promover lá, o teu chefe promove uma outra pessoa. Né? E você, cara, fica puto, indignado, revoltado, né? Pô, meu chefe tá promovendo uma pessoa que não tem nada a ver, cara. Meu chefe, conclusão que você chega, meu chefe só promove puxa-saco. Né? Pô, caraca, só promove puxa-saco, não tem jeito, não tem o que fazer, promove puxa-saco. Né? Ou seja, será que é isso mesmo? Será que seu chefe só promove puxa-saco? Ou é a conclusão que você quer chegar para te dar uma resposta interna para você, se colocar como vítima? Será que é isso mesmo? E se for isso, e mesmo que seja isso, seu chefe está promovendo puxa-saco, o que você pode fazer para quebrar esse ciclo? O que você pode fazer para tentar mudar isso? Né? Ou seja, ao invés de simplesmente desistir, cara, não tem mais o que fazer. Né? Então, essa consciência ela é fundamental. Trouxe para vocês alguns exemplos da nossa realidade aí profissional, né? Mas existem outros N exemplos, ou seja, mas essa consciência é fundamental. Por quê? Quando a gente fala de motivação, gente, motivação, eu estou desmotivado do meu trabalho, estou desmotivado, estou desmotivado, não sei qual é a realidade de vocês hoje, certo? Mas a motivação, o que é motivação? Vocês já ouviram falar isso com certeza. Motivação é motivo para ação. Né? Ou seja, é motivo para ação. Eu estou motivado, ou seja, eu estou enxergando um motivo para eu agir. Certo? Então, ou seja, se você já chegou à conclusão que não tem o que fazer, né? Você já desistiu das ações. Como é que você vai ter motivação se você já largou de mão? Você já desistiu. Você entende que não tem mais o que fazer. Você é um espectador, você não tem participação no processo, você não tem o que fazer nesse processo. Né? Você já é uma vítima da sociedade ali, da tua relação ali social, profissional. Então, o que você vai fazer? Não tem o que fazer. Então, você nunca vai ter motivação. Se você não tem, se você não enxerga ações a fazer, você nunca vai encontrar motivos. Né? Você nunca vai entender, você nunca vai buscar alguma coisa. Certo? Então, assim, primeiro passo, gente, é um ponto essencial para a realidade de vocês e para vocês se questionarem. Questionem se a conduta profissional de vocês. Tá? Porque muitas vezes eu vejo muita gente se colocando na posição de vítima, de que está tudo errado, que eu sou o melhorzão, eu sou o bombonzão, e na verdade, né, existe um problema de consciência ali para você satisfazer o seu ego e a sua questão interior, você está se pontuando e colocando nesse papel. Se questione, talvez não seja o seu caso. Não, pô, eu estou fazendo tudo direitinho mesmo, Ricardo. Talvez não seja o seu caso, mas questione-se, né? Questionar-se é sempre importante nesse processo, tá bom? Então, partindo desse princípio, partindo dessa questão de posicionamento de vítima, ou seja, essa primeira análise, uma outra coisa que eu falo para vocês, que tem tudo a ver com o vitimismo, como a gente se colocar na posição de espectador, de vítima, e não na posição de protagonista, é a nossa carreira mesmo. Eu falei com vocês aí no conteúdo de aquecimento, não sei se alguém de vocês assistiu. Ou seja, a carreira, gente, ela é muito maior que o teu trabalho, que o teu emprego. A sua carreira, ela é sua. O seu emprego é da sua empresa, mas a sua carreira é sua. Então, cuida dela. Ela é muito mais ampla que o teu emprego, é muito mais ampla que o teu trabalho. Cuida dela. Não terceiriza ela e não delega ela para ninguém. Tá? Ou seja, não permita que as pessoas, quando eu quero que meu chefe me desenvolva. Não. Quem tem que se desenvolver é você. O teu chefe é um facilitador. Ele vai te ajudar e ele vai te ajudar mais se você buscar ele de forma correta. A gente vai falar um pouco sobre isso amanhã. Como é que a gente fala, como é que a gente aborda o nosso chefe de forma correta para que ele enxergue que você quer uma ajuda e ele está doido para que você peça ajuda, porque as pessoas, todas elas, gente, adoram
quando as pessoas pedem ajuda para elas, né? É fisiológico, o cérebro nosso adora quando alguém nos pede ajuda, nos deixa importante, a gente sente importante, é bom para o nosso status, né, cerebral, aí existe um gatilho cerebral chamado status, que a pessoa se sente importante, mesmo involuntariamente, entendeu? Então, assim, teu chefe está doido que você peça isso, certo? De forma correta, abordagem correta, tá, né? Então, assim, a carreira, ela é tua. Então, cabe a você nortear a tua carreira. Como é que você conduz sua carreira? É no estilo Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar? Pô, hoje, deixa eu vir aqui hoje, amanhã eu vejo como é que vai ser, depois de amanhã eu vejo de novo. Ou eu não, ou eu planejo minha carreira, eu quero chegar lá e eu vou buscar isso. Como é que eu tenho que buscar isso lá? Assim, 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 assado. Cara, planejamento pode dar tudo errado. As coisas podem dar errado. Você corrige a rota e refaz. Agora, né? A gente precisa planejar, certo? Não dá para ficar deixando a vida levar, tá? Carreira, gente, não é acaso nem sorte. Carreira é planejamento. Você precisa planejar, certo? Planejar e criar estratégia, criar ações. E nesse caminho de planejamento, a gente vai estruturar, inclusive, as nossas relações com o nosso chefe, com nossos pares e com nossos liderados, se vocês tiverem, certo? Todas essas relações a gente estrutura nessa nossa caminhada de carreira. Eu quero chegar lá daqui a 5 anos. Para eu chegar lá daqui a 5 anos, eu tenho que fazer isso aqui nesse 4º ano, no 3º, no 2º e no 1º. E já. O que eu preciso fazer hoje? Certo? Além da minha rotina, Ricardo, mas a minha rotina, eu trabalho preso numa máquina, eu trabalho, né, na área chão de fábrica, eu sou soldador, eu trabalho o dia inteiro executando, sim, né? Ou seja, a gente está falando de pessoas que são executoras, a gente está falando de execução, mas existe um tempo, existe ações que a gente pode fazer para além da execução, tá? E a gente entra, quando a gente começa a abordar esse tema, eu vou entrar com vocês já no segundo ponto. Vamos lá. Vou botar para vocês aqui, eu estou com o celular aqui do lado só para eu poder enxergar se os slides estão ok, para não ter problema. Vocês estão enxergando aí em tela cheia aí, gente, ou não? Tá, né? Show. Eu vi aqui que tá. Então, assim, gente, segundo ponto. A gente falou de vitimismo, agora a gente fala do segundo ponto. Que para mim também é um ponto essencial. Segundo erro. Segundo erro que está impedindo a carreira de vocês. Mentalidade executora. O que é isso, Ricardo? O que é mentalidade executora? Existe um livro muito famoso, que talvez você já tenha ouvido falar. Chama-se Mindset. É um livro aí, cara, vendas aí, bateu o recorde de vendas aí. É de uma psicóloga chamada Carol Dweck. E ela, no livro dela, ela é psicóloga, então ela fez um trabalho grande com crianças, tá? Criança e adolescente. Tá? E ela, depois de estudar muita gente, estudar cérebro, estudar reações, estudar comportamentos, ela chegou à conclusão de escrever esse livro, que na verdade acho que é derivado das teses dela de mestrado, doutorado e tudo mais, tá? Que é o seguinte, a conclusão é o seguinte, ó, existem 2 tipos de mentalidade fixa e mentalidade de crescimento, tá? Vou dar um exemplo para vocês muito claro, que é o exemplo dela, que ela dá. Ela fala o seguinte, vocês têm filhos, quem tem filhos aqui, o seu filho chega, fez uma prova no colégio, e o seu filho chega e fala assim, papai, mamãe, tirei 9,5 na prova, né? E ela fala o seguinte, aí o pai chega e fala assim, filho, parabéns, você é muito inteligente, tá? E aí chega para um segundo pai, uma outra criança, e fala, papai, tirei 9,5 na prova. E um segundo pai, segunda mãe fala assim, poxa, filho, parabéns, seu esforço valeu a pena, continua se esforçando que você vai longe, tá? E ela, partindo dessa premissa, ela mostra o seguinte, o primeiro pai, ele abordou e ele implementou a mentalidade fixa no filho dele. Ele disse, né, e ela tem estudos científicos comprovados isso, ela falou o seguinte, o pai falou para o filho, você é muito inteligente, o filho recebeu o seguinte, pô, não preciso fazer nada na próxima, já vou conseguir, né? Então, na próxima o filho não estuda, né, não se esforça, e aí decai o rendimento dele. Enquanto a segunda criança, adolescente, né, quando o pai valorizou o esforço dela, né, pontou o esforço, a criança entende que precisa se esforçar, precisa continuar nessa caminhada, e a pessoa continua numa caminhada consistente de crescimento. É só um exemplo, ela dá outros N, né, exemplos aí da mentalidade fixa, mentalidade de crescimento, tá? Mas, assim, é um conceito muito interessante. Eu recomendo que quem quiser ler esse livro, recomendo ler, porque é muito interessante mesmo, tá? Mas partindo dessa premissa, né, o nosso estudo não é a mentalidade fixa e de crescimento, tá? O nosso estudo é o que eu chamo de mentalidade de execução, mentalidade de executor, né? Grosseiramente falando, tá? E é o segundo erro que eu pontuo para vocês, grande maioria de vocês, tá?
e eu me incluo no caso, tá? A gente possui mentalidade executora. O que é mentalidade executora? Tá? A gente gosta de execução. A gente foi treinado para isso na nossa escola, na nossa casa, na nossa faculdade, como eu falei já anteriormente. A gente foi treinado para ter um ofício, para trabalhar, para fazer, para ser o melhor. Né? E qual é o contraponto da mentalidade executora? A mentalidade de líder. Eu chamo de mentalidade de líder. E veja bem, gente, vou repetir aqui para caso alguém não tenha entendido. Não estou falando de posição. Ah, o líder tal, eu sou líder, eu tenho uma posição de liderança. Não estou falando, eu atuo, sou gerente, sou supervisor, sou coordenador. Não. A mentalidade, ela independe, ela serve para o jovem aprendiz, para o estagiário, para qualquer um funcionário e também para as pessoas que são líderes. Existem líderes, existem pessoas que, ocupam a posição de liderança, mas têm mentalidade executora, não têm mentalidade de líder. Ao passo que existem pessoas que são funcionários normais que têm mentalidade de líder, certo? E é o que eu quero trazer a vocês aqui em si, né? Qual que é o problema? Tá? Qual que é o problema em si? Tá? A gente parte dessa premissa, nesse início da mentalidade fixa aí da Carol Dweck, porque a mentalidade fixa da Carol Dweck, se você parar para pensar, é aquela síndrome da Gabriela. Vocês ouviram falar na síndrome da Gabriela, né? Os mais antigos vão entender aí, né? Quem é mais novinho não, mas Gabriela era aquela novela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, Gabriela. Né? Ou seja, não tenho o que fazer. Né? Não tenho o que fazer. É vítima, faz o paralelo com a realidade anterior. É vítima, não tenho o que fazer. Eu não posso fazer nada, eu sou assim, vai ser assim, eternamente assim. Né? Ao passo que a mentalidade de crescimento, não, você analisa e você muda. A gente entende que são processos, existem mudanças que a gente pode implementar. Tá? Então, o que é mentalidade executora? Mentalidade executora, a gente vou trazer para vocês alguns exemplos. Né? Mentalidade executora versus mentalidade de líder. Tá? E é um mindset, uma mentalidade que a gente tem que mudar realmente na nossa vida. Tá? Profissional. Então, primeira coisa que eu pergunto a vocês trabalham, do fundo do coração, vocês trabalham para defender emprego ou vocês trabalham para serem promovidos? Quando vocês chegam no trabalho de vocês, quando vocês começam a desempenhar as funções de vocês no fundo estão pensando em defender o emprego de vocês, em garantir o emprego de vocês, em não ser demitido, ou a gente está trabalhando para a gente ser promovido? Tá? Ricardo, nem uma coisa nem outra. Cuidado. O nem uma coisa nem outra talvez seja até pior que não trabalhar para não ser demitido, que você fica no limbo ali, você não sabe o que está fazendo, né? Você não sabe para onde você está indo, você está deixando a vida te levar, né? Está deixando a onda bater ali, a maré bate para um lado, bate para o outro, de repente você sai surpreendido com alguma coisa aí, tá bom? Então, ou seja, esse é um grande problema. Quando a mentalidade executora é o cara que trabalha efetivamente para não ser demitido. O cara está pensando em defender o emprego dele, defender a posição dele. É o treinador de futebol lá que entra para segurar o 0-0, né? Ou segurar o 1-1. Ele não perde, ele não é demitido, mas também ele não ganha, né? Então ele fica eternamente naquela síndrome ali, certo? Então, assim, é uma questão complicada. Outros exemplos aqui de pessoas que têm mentalidade executora. É o cara que baixa a cabeça, trabalha muito. Muitas vezes trabalha muito, mas é o cara que não consegue, trabalha tanto e na rotina dele tanto ali, está preso ali na realidade dele, que ele não consegue nem olhar ao redor dele. Ele não consegue nem enxergar ao redor dele. As coisas estão acontecendo ao redor dele ali, né? No ambiente dele ali, com outras pessoas, ele não consegue nem enxergar, porque ele está tão preso no dia a dia dele ali, ele está tão preso na execução dele ali, que ele não consegue olhar para o lado, certo? E às vezes as coisas estão acontecendo ali. E lembrar para vocês, né, o líder ele não atua assim. Né? O líder ele não atua assim, ele tem a execução dele para cumprir. Né? O cara que tem mentalidade de líder ele não atua assim, ele tem a execução dele para cumprir. Tá? Ele tem que fazer o trabalho dele, mas ele tem que se envolver. Tá? Ele tem que se envolver ao redor, ele enxerga as coisas acontecendo e ele vai se prontificar, ele vai ser proativo para ajudar. Certo? Muitas vezes a gente não é. O cara que tem mentalidade executora, ele trabalha. Por quê? Porque ele é mau? Porque ele é um péssimo profissional? Não. É porque ele acha que ele tem que ser um executor nato. Ele acha que ele tem que ser o melhor dele. E aí essa obsessão dele impede ele de enxergar o que está acontecendo ao redor. Tá? Ou seja, eu vou falar para vocês aqui uma coisa que serve como pilar para vocês aí. Tá? O que o melhor executor, aquela pessoa que é o melhor executor, que é o melhor no que ele faz no ofício dele, dificilmente vira líder. Dificilmente vira líder. Porque o cara é tão bom executor
que ele já estabeleceu uma zona de conforto para ele, o ego dele já está sustendido, ele está, cara, eu sou o melhor aqui, impede ele de construir uma relação de liderança com as outras pessoas, tá? Então, isso é ipsiliter, gente. O melhor executor dificilmente vira o líder. Quando vira, não se sustenta. Se ele não mudar a cabeça dele, ele não se sustenta. Tá? Então, ou seja, muitas vezes, o que vocês acham que é o ponto mais positivo de vocês, cara, eu sou bam, 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 eu sou o F, né? Eu sou o F aqui dessa minha área. Trabalho com 20 caras e eu sou o F. O que você mais se orgulha é o que te impede de crescer. Entendeu? É aquilo que você acha que você é o melhor, conta para todo mundo que você é o F. Na verdade, esse é o motivo de orgulho, é o que está te impedindo de crescer, tá? E muitas vezes você não sabe, você não enxerga isso, tá bom? Então, assim, cuidado com isso. Isso é mentalidade executora nata, né? Enquanto o cara tem mentalidade de líder, ele sabe, ele não precisa ser o melhor executor. Ele sabe disso. Ele tem que executar, ele tem que entregar as entregas dele, ele tem que cumprir o trabalho dele, ele tem que bater as metas dele, mas ele tem que bater aquilo ali, ó, num acordo que ele estabeleceu com o chefe dele, ele faz. Dali para frente, ele vai investir o tempo dele que ele tem em outras coisas, em efetivamente liderar. Eu chamo de liderar sem cargo. A gente vai falar um pouco mais sobre isso amanhã. Né? Como é que você lidera sem cargo? Eu não tenho cargo. Como é que eu gasto meu tempo liderando sem cargo? Ah, Ricardo, eu não tenho pessoas abaixo de mim, como é que eu vou liderar? Existe N formas de se liderar. Amanhã vamos abordar um pouco mais sobre isso. Como é que você pode liderar? Né? Como é que você investe esse tempo para efetivamente construir uma relação de liderança, mesmo sem ter o cargo, né? Mesmo sem ter o cargo. O executor, gente, ele foca na tarefa, ele foca no que ele tem que fazer, na execução, na tarefa, no ofício dele. Cara, muitas vezes, vocês vão se identificar aí, ele não espera nem você terminar, você é um chefe, você é um líder, você passa uma tarefa para o cara, você nem terminou de explicar, o cara já começa a trabalhar, o cara começa a fazer. Cara, né? Isso era muito comum na escola, né? O professor nem terminava de explicar o que estava fazendo e o cara começava a executar ali, entendeu? Ao passo que o cara que tem mentalidade de líder, ele não está preocupado com o foco dele não é tarefa, não é o ofício. O foco dele é o impacto que a tarefa gera. É um impacto, o que essa tarefa gera de benefício para a empresa. O que essa tarefa gera para agregar valor ao negócio da empresa. Tá? Muitas vezes o teu chefe pode te pedir uma coisa para você fazer, tá? E ele pede, ó, vamos imaginar aqui, pegar um exemplo. Tá? A gente está falando aqui para um ambiente aqui de áreas profissionais, industriais e operacionais. Vamos imaginar, o teu líder pede para você elaborar um relatório de turno. Fulano, você vai elaborar e construir um relatório de turno. Eu quero um relatório assim, 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 assado. Tá? Então, o teu líder está pedindo para você por algum motivo. Ele está pedindo por algum objetivo. Ele pediu por algum motivo. Ele não pode ser que não tenha explicitado isso. Ele pediu para você, eu quero um relatório assim, 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 assado. Certo? Ele pediu por algum objetivo. Você, que tem a mentalidade de executor, você faz literalmente o que o teu chefe pediu. Entrega para o cara. Certo? O cara que tem a mentalidade de líder, ele tenta buscar entender o seguinte, o que meu chefe, para que ele quer esse relatório? Ele quer para quê? O que ele vai pegar de informação nesse relatório? Qual que é o objetivo dele para esse relatório? Se questionar, muitas vezes você pode questionar o teu líder que pediu isso, naturalmente, mas também você pode se questionar, cara, ele está querendo isso aqui. Eu já entendi que ele quer isso aqui. Tá? E muitas vezes, dependendo do que ele quiser, pode ser que você não precisa nem fazer o relatório. Você pode passar para ele a informação que ele quer sem precisar fazer o relatório. Você chega para o chefe e fala, cara, isso aqui qual que é o objetivo? Eu quero isso aqui, isso aqui. Cara, isso aqui tem uma forma mais fácil. Por que a gente não faz assim, 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 assado? Aí ele, pô, legal, gostei, melhor. Mais rápido para você, mais rápido para ele, melhor para todo mundo, entendeu? Então, ou seja, se questione, entenda qual é o impacto da ação, entenda o que realmente, né, é aquela ação que você vai se prontificar a fazer, qual que é o impacto dela, qual que é o resultado que quer se obter com aquilo, né? Porque muitas vezes você está fazendo uma coisa desnecessariamente, tá? E o cara que é executor, ele faz, entrega em tempo recorde, se orgulha e acha que é o bambambam, mas na verdade talvez ele não precisava nem ter feito. Às vezes vem um par dele, um outro colega, né? Não faz isso, o cara tem mentalidade de líder, o cara trabalha menos, entrega algo diferente e vai surtir mais efeito do que você fazer literalmente o que o teu chefe pediu. Tá? E muitas vezes, sem contar isso, nem o chefe sabe por que ele quer o negócio. Né? A gente tem que se questionar isso, então, porque muitas vezes o próprio chefe seu, ele não tem mentalidade de líder. Então, cabe a você entender, enxergar e tentar buscar isso. Se relacionar dessa forma, construir uma relação melhor para a tua empresa. Você está trabalhando na tua empresa para você agregar valor para o negócio, para a empresa. Agregar valor no negócio da empresa. Não é um negócio do teu chefe.
certo? O teu chefe, em teoria, ele é a empresa para você, mas muitas vezes ele não tem o preparo necessário. Então, cabe a você, né, em ter uma visão diferenciada e conseguir passar isso e enxergar de uma maneira mais ampla. Enxergar o teu trabalho de uma maneira mais ampla. Enxerga o teu trabalho de uma forma que ele seja um pouco mais amplo. Peraí, eu trabalho, eu faço isso aqui. Eu pego o papelão de um lugar e boto no outro. Mas peraí, isso é o meu ofício, a raiz dele aqui, né? O concreto. Mas, para além disso, o que meu trabalho está realmente inserido, né, dentro da empresa, né, de forma mais ampla? Onde que ele se conecta com o objetivo da companhia, com a missão da companhia, entendeu? Se concentre nisso, foque nisso, que você vai conseguir ter muitas respostas de como que você tem que entregar, fazer suas entregas de trabalho, né, para gerar impacto realmente no trabalho, tá? Esse é o segundo erro. Vamos para o terceiro erro aqui agora. Eu compartilho com vocês, tá? Que é o seguinte. Vamos lá para o terceiro erro. Rotina. Terceiro erro é rotina. E muitas vezes, rotina, gente, é o nosso pior inimigo, tá? Rotina é o pior inimigo, ok? A gente atua tanto na rotina, a gente está tanto no dia a dia, no sangue, tá no sangue ali, vai fazendo as coisas na osmose, que você para de pensar e para de te impedir de olhar adiante, né? A tua rotina te impede de conseguir chegar mais à frente. Falamos de planejamento de carreira, né? A maioria das pessoas, a maioria de vocês, não faz planejamento de carreira, não tem isso, não construiu isso na vida, não é porque não dá importância, é porque o dia a dia te consome. O dia a dia te consome e te impede de conseguir olhar para frente, certo? Isso é a pior coisa para quem quer, né, buscar um crescimento profissional, sabe? Nem que seja 10 minutos do seu dia ali, na sua empresa, para entender, ou seja, se você está no caminho certo para buscar o teu objetivo maior, né? Para além da tua rotina, para além do teu dia a dia, certo? Incêndios vão sempre acontecer. Incêndios vão sempre acontecer, certo? O que não pode é você, depois de um dia de trabalho, você apagou o dia inteiro apagando incêndio e no final do dia você se orgulhar. Hoje eu apaguei 20 incêndios. Caraca, trabalhei pra caraca. Né? Isso aqui não dá. Eu já lidei com gente assim. O cara, pô, ficava o dia inteiro apagando incêndio, porque tinha problemas nas áreas que eu trabalhava. Ou seja, aí o cara apagava e o cara no final do dia tinha orgulho. Ou seja, pô, apaguei incêndio pra caraca. Poxa, hoje eu apaguei muito incêndio. Pô, trabalhei pra caraca, apaguei muito incêndio. Vamos pra luta, amanhã tem mais. E o cara se orgulha disso. Certo? Não é motivo de orgulho, gente. Motivo de orgulho é se hoje você tem 20 incêndios, amanhã você tem 15. Depois de amanhã tem 12. Aí sim você tem que se orgulhar, está diminuindo. Né? Você está conseguindo ter um tempo livre para fazer outras coisas. Certo? Então, assim, esse é o objetivo. Você tem que ter um tempo para você conseguir construir e pensar para frente. Tá? Mas quem tem que pensar para frente é quem é líder, quem é gerente. Certo? Não, não. Certo? Quem tem que pensar para frente é todo mundo, tá? Liderança não tem a ver com posição, mais uma vez, não tem a ver com cargo, né? Tem a ver com a mentalidade que cada um de vocês possui. Se vocês possuírem mentalidade de líder, se vocês conseguirem enxergar isso, a vida de vocês, gente, está feita. Para muita nem a minha empresa não valoriza. Cara, talvez sua empresa não te valorize, mas tem outras oportunidades no mercado aí, cara. A gente vai falar um pouco sobre isso também. Ou seja, a gente está falando de empresa, de realidade de vida. O que não pode é você querer mudar de emprego com a cabeça que você tem hoje. Aí depois do final da aula, você enxerga, pô, cara, eu realmente me coloco na posição de vítima, eu tenho a mentalidade executora, e eu realmente fico o dia inteiro na minha rotina, não estou nem aí para nada. E você quer mudar de empresa? Se mudar de empresa, vai ser o mesmo problema na outra empresa, cara. Esse é o mesmo problema. O problema não está nos outros, o problema está em você, certo? Você tem uma parcela de responsabilidade que você não está se colocando nela, está se colocando como vítima, certo? Então, ou seja, a rotina é um problema gravíssimo. E assim, eu falo para vocês, gente, né? Qual é o grande problema aí? A gente também entra num preâmbulo ali de mentalidade executora anteriormente, mas quando a gente fala de rotina, né? Ou seja, você, né, não pode amar rotinas a ponto dessas rotinas, né, fazer bem para o teu ego, para a tua execução, para o teu trabalho, a ponto de você não querer desafios e novidades, tá? O cara que é líder, ele busca desafios e busca novidades. Ele adora desafios, adora novidades. O cara não fica preso na rotina do dia a dia. Tem gente, tem funcionário, e eu falo com experiência, por de 10 anos liderando, tem funcionário que fica, bicho, se esconde do chefe, para o chefe não lembrar dele de coisas, para fazer outras coisas diferentes da realidade dele. Porque o cara quer trabalhar naquilo que ele sabe, na zona de conforto dele, é onde ele é reconhecido. Né? Você sabe a diferença de reconhecimento e de valorização? Reconhecimento é você trabalha, todo mundo te reconhece, o cara vem, bate no teu ombro, pô, você é bom, hein, cara? Poxa, você é bom pra caramba. Aí o cara vem te pede ajuda, né? Pô, você é bom, tal, tudo mais. Você está sendo reconhecido.
Valorizado é realmente as pessoas verem que você tem valor, né? Que as coisas que você faz têm valor, certo? E você vai crescer, né? Então, ou seja, busque valorização. Reconhecimento por si só não adianta e não resolve. E muitas vezes o nosso ego, né? Poxa, eu estou bem aqui, eu gosto do que eu faço, sou reconhecido, as pessoas me amam pelo que eu faço, eu ajudo todo mundo. Cara, você está ajudando os outros. A você não está se ajudando, certo? Não está se ajudando. E isso é uma rotina. O cara ama tanta rotina que ele não quer se envolver e não quer, pintou um desafio, uma coisa nova, algo legal, talvez. Não. Passa para outro que o meu é esse daqui. A minha função é essa daqui. Então, cara, a gente se esconde. Você foge, você se esconde, né? Ou você se mostra disponível. Lembra quando a gente estava na escola, né? A gente estava na escola, a professora botava a gente em rodinha, né? Botava a gente em rodinha e ia fazer lá as perguntas lá na rodinha, prova oral não, pergunta oral lá, arguição, sabe como é o nome, entendeu? Aí a gente, a professora estava lá, agora quem eu vou chamar? E ficava olhando. Aí a gente não cruzava o olhar para a professora, você nem olhava para ela, nem cruzava o olhar, porque se você cruzasse o olhar, a mulher ia te olhar e ia te chamar. Lembra disso? Né? Pô, quantas vezes eu fiz isso? Pô, meu irmão, não vou nem olhar para essa mulher, não. Tipo, olhava para o lado, olhava para o outro, né? E a mulher não... E quase sempre dava errado, né? Então, assim, a gente não cruzava o olhar. É a mesma coisa no trabalho. Muitas vezes o teu superior, o teu chefe, o teu líder, pô, cara, ele tem um trabalho para fazer aqui, um negócio diferente, tal, tudo mais. Aí você não você nem cruza o olhar para não ter o risco do cara lembrar de você. Cara, deixa aqui na minha, né? Ao passo que não. Talvez você esteja deixando para trás uma grande oportunidade de você mostrar um trabalho, de você liderar iniciativas, liderar projetos, liderar ações, né, que podem fazer diferença para você na frente, na tua empresa aí. Certo? Não se esconda, né? Não apresentar ideias. Quantas vezes a gente não apresenta ideias? Vocês apresentam ideias? Você já, deixa eu apresentar ideias, não, deixa eu apresentar ideia aqui, se eu falar isso aqui vai sobrar para mim. Não vou nem falar nada, não. Vai que sobra para mim, né? Aí eu, eu tô cheio de trabalho aqui, tô executando coisa para caraca, eu vou fazer mais uma, não tem como fazer mais nada, não. Deixa para lá, tá? Ou seja, passa o cara que tem o cara que tem a visão de líder, que mentalidade de líder, cara, ele não fica calado, certo? Ele entende que é uma obrigação moral dele, cara, eu estou aqui para agregar valor ao negócio, eu estou aqui para agregar valor para a empresa, eu tenho que dar essa ideia, eu não posso ficar calado, eu tenho que agregar valor ao negócio. Pode ser que a ideia seja estapafúrdia, pode ser que meu líder não leve ela à frente, cara, mas é minha função e é minha obrigação como funcionário dessa empresa, como objetivo de agregar valor ao negócio, eu tenho que dar essa ideia que surgiu aqui na minha cabeça, eu não posso negligenciar e esconder ela, certo? Então, assim, falamos de vitimismo, se colocar como espectador, né? Não se tirar você da fórmula, né? Tirar a sua participação da fórmula, ou seja, você está ausente. Falamos de mentalidade executora, certo? E falamos de rotina. São os 3 principais erros, gente. São os erros mais comuns aí que eu já vi acontecer no chão de fábrica, na área de operação industrial, e muitas vezes a gente não percebe. Por quê? A culpa é de vocês? Não. Porque nunca falaram isso para a gente. Muitas vezes nunca falaram isso para a gente, certo? As pessoas não falam isso, né? É quase que um segredo mesmo, né? Muitos não falam porque não sabem e outros não falam porque querem guardar o segredo mesmo para eles, né? Não, gente, isso muda o jogo. Se você entender que você tem que se colocar como participante do processo, entender que você tem que fazer parte da solução dos problemas, você tem que se questionar, se questione e, pô, cara, o que eu posso fazer para tentar resolver isso daqui? Mesmo que eu ache que não tenha solução, mas pô, eu tenho que participar de alguma forma. Se você construir uma mentalidade de líder, onde você realmente, cara, comece a trabalhar para ser promovido do ponto de vista de buscar, né, uma visão mais ampla do negócio, buscar realmente agregar valor para o negócio, se colocar numa posição realmente de construção, de liderar projetos, iniciativas para além da sua execução, para além de satisfazer o seu ego interno, né, e o seu reconhecimento básico ali, né? E se você entender que você precisa investir um tempo para além da rotina, ou seja, gastar um tempinho, né, em ações, né, externas, em ações realmente que vão construir um futuro, certo? O jogo muda, ou seja, tira esse olhar limitado, né? Amplia um pouco essa visão para cima da empresa, ou seja, do ponto de vista de como é que minhas coisas, como é que o meu trabalho se encaixa. A gente vai falar muito sobre isso amanhã, né? Hoje a gente fez um diagnóstico. Amanhã a gente fala como é que a gente começa ações para a gente conseguir mudar esse jogo, certo? Como que vocês podem fazer isso, como pode ser construído isso, ok? Uma breve conclusãozinha aqui para a gente fechar aqui o dia de hoje, a gente ouviu vocês um pouco aí, do ponto de vista de... É o que eu falo para vocês, que eu falei para vocês aqui, ó. Deixa eu ver que acho que não estão compartilhando aqui.
Deixa eu compartilhar de novo aqui. Fale aí no chat, gente. Olha, se tiverem vontade aí, bota no chat aí o que vocês acharam, qual que é a experiência de vocês, boas e ruins nessa linha aí, ó. Podem colocar aí, ó. Pontue aí, por favor. Deixa eu compartilhar aqui. E aí, gente, olha só. Vou dar para vocês aqui, tá? Um desafiozinho para vocês aí amanhã, se tiverem interesse, tá? A gente falou muito de mentalidade executora, a gente falou de vitimismo, falamos de rotina. No final das contas, está tudo misturado, tá? Tudo se relaciona. Os 3 pontos se correlacionam totalmente, tá? Então, aqui é um desafio para vocês é o seguinte, para vocês analisarem o estágio atual da mentalidade de vocês, tá? É um teste que eu fiz aqui, tá? Tem algumas perguntas múltipla escolha, é algo simplório, assim, perguntas múltipla escolha que não é fácil ser respondido, tá? É um teste único que vai trazer clareza para vocês, ou seja, vocês analisarem, enxergarem ali, responderem as opções que sejam mais condizentes com a realidade profissional de vocês, gente. Agora, não se enganem, tá? Respondam com sinceridade. Respondam com sinceridade, sim, honestidade com vocês. Porque vocês têm que responder a realidade de vocês hoje. Tá? Se vocês estão aqui se inscreveram no evento, é porque vocês entendem que querem que mudar alguma coisa da realidade de vocês, certo? Vocês não estariam aqui, né, durante 1 hora e meia, ouvindo um cara falar aqui, pô, fazendo coisas melhores para vocês fazerem na vida. Vocês querem mudar a realidade de vocês e por isso vocês estão aqui, certo? Então não se enganem. Não responda lá o formulário, cara, com o que você acha que deveria ser o certo. Não. Responda com a realidade de vocês hoje. E nem com a realidade de vocês de 2 anos atrás, porque às vezes vocês tinham posições, motivações diferenciadas há 2 anos atrás, você estava no grau, motivado, trabalhando bem, e hoje você não está. Então, responde com a realidade de hoje, certo? E aí vocês vão ter uma noção exata, né, do grau aí, do indício, da avaliação da mentalidade de vocês. Se vocês estão mais para a mentalidade executora ou mais para a mentalidade de líder. Então, vocês respondam, e eu vou receber esse formulário, vocês vão receber uma cópia dele também, da resposta de vocês, e eu vou dar a resposta para vocês depois aqui. Vou dar uma avaliada, tá? E passo para vocês aí por e-mail, certo? Vocês vão ter uma noção exata do seguinte, cara, qual que é o teu grau de execução, de mentalidade executora, tá? Para você ter uma noção se as coisas estão boas, estão ruins, estão mais ou menos, o que você pode fazer para mudar. Amanhã a gente vai falar do que fazer para mudar, tá? Como é que a gente pode realmente começar a se mostrar como potencial, então como é que a gente começa a fazer esses indícios de mudança, tá? Ações práticas aí na realidade de vocês, de como fazer para a gente conseguir construir uma mudança nessa linha aí. Tá bom? Esse formulário, eu vou passar para vocês o link via grupo, tá? Deixa eu passar até aqui agora, aqui, ó, enquanto eu vou respondendo aqui quem mandou pergunta para mim aqui, eu vou pegar o link aqui, eu estou com ele aberto aqui. Deixa eu pegar o link que eu vou botar até no chat aqui, se alguém quiser copiar já, fique à vontade, tá? Deixa eu pegar aqui o link desse formulário, Ctrl C. Vou botar aqui, ó. Ó. Tá aí o formulário aí, ó. Vocês podem preencher, me mandem a hora que vocês quiserem mandar, tá? Umas 20 perguntas, gente, múltipla escolha. É rápido, porque vocês só tem que marcar lá sim e não, basicamente, tá? Mas responda, dá um tempinho, gasta um tempinho para responder com sinceridade ali, porque você vai ter uma resposta talvez muito interessante da tua vida profissional atual, que pode mudar, tá? Do que dá para mudar e muita coisa dá para mudar, tá? Deixa eu ver aqui o que vocês escreveram aqui, ó. Muito legal, me identifiquei com a mentalidade executora. Larissa, Josias, foram colocados os pontos bem da realidade. Alfredo, infelizmente estou percebendo que minha mentalidade é executora e vivo apagando incêndios. A grande maioria de nós, Alfredo, a grande maioria das pessoas. A grande maioria das pessoas. Tá? O problema não é nem apagar incêndio, o problema é a gente se orgulhar disso e achar que está tudo bem. E aí você fica apagando incêndio, amanhã você fica apagando outros incêndios, amanhã você apaga mais incêndio e você fica eternamente apagando incêndio. Assim, não tem condição. Ou seja, e vocês vão ver o seguinte, gente, muitas vezes a gente fala cara, vamos buscar aqui posição de liderança, e as pessoas têm uma certa restrição. Primeiro que eu não tenho perfil para liderança. Vamos falar um pouco isso na aula de quarta-feira, tá? Que isso é uma grande balela e eu mostro para vocês que é uma grande balela. Eu mostro para vocês, tá? Que esse negócio não tem perfil de liderança. E depois que a pessoa fala, eu não quero estresse, não, trabalha para caraca. Ou seja, gente,
tá? Se você, eu falo para você o seguinte, se você adquirir uma mentalidade de líder, se você entender o método em si, entender como é que você tem que trabalhar para ter uma mentalidade de líder, começar a trabalhar essa mentalidade de líder em você, você vai trabalhar muito menos do que você trabalha hoje. Trabalhar muito menos do que você trabalha hoje, certo? Às vezes você trabalha apagando incêndio, fazendo um monte de coisa, um monte de loucura, e muitas vezes não é... Está trabalhando muito, trabalhando errado, tá? E às vezes você está estressado, cansado, e ao passo quando você começa a encaixar uma forma de trabalhar, né, correta, né, como o líder, né, essencialmente trabalha mesmo, com a mentalidade correta, com a forma de conduzir, forma de enxergar o trabalho, né, uma maneira mais ampla, você vai ver que às vezes você vai trabalhar menos, cara. Você vai trabalhar menos, trabalhar com mais assertividade. Como eu dei um exemplo para vocês, né? Se questionar os seus trabalhos, né? Será que eu estou fazendo isso aqui? Pô, precisa disso mesmo? Né? É você questionar que está fazendo. Muitas vezes você vai ver que vai economizar um grande tempo aí de coisas que você poderia deixar de fazer para construir algo maior aí. Tá bom, gente? Espero que vocês tenham gostado aí, tá? Querem fazer algum comentário aí, ó? Ó, eu vou desativar o som de vocês aí, ó. Não sei se eu desativei aqui, ó. Permitir que você ative seu próprio som, ó. Se alguém quiser falar alguma coisa, tá? A hora é essa. Deixa eu ver se eu digito. Ó, tá aberto aí, ó. Se alguém quiser abrir o microfone de vocês, falar, tá? Não quiser escrever, quiser falar, fique à vontade. Sejam bem-vindos aí, ó. Vamos lá. Alfredo? E aí, Ricardo, tudo bem? Pô, cara, gostei demais, cara. Pô, eu trabalhei contigo ali, aqui na BR Distribuidora. Pô, assim, não sou. Eu percebi que eu melhorei demais, né? O convívio com você, com o Robson, né? Com o Alexandre Lira. E aplico até hoje, entendeu? Então, assim, em relação ao vitimismo, isso fugiu da minha vida, entendeu? Mas realmente ainda continuo com essa mentalidade executora e me achando bom no que faço, sou considerado bom no que faço, mas ao mesmo tempo não enxergo nada para o futuro, entendeu? E isso é que eu não consigo mudar, entendeu? Está me faltando habilidade para mudar isso. Por isso que eu estou gostando, eu estou gostando de ver aí a palestra. Eu sabia que viria uma coisa muito legal da sua parte, como sempre, né? Convivi com você, eu sei o quanto você tem essa capacidade de passar para a gente, né? Dar uma direção para a gente. E essa iluminação da, sobre carreira, cara, já estou adorando já logo no primeiro, cara. Legal mesmo, legal mesmo. Beleza, Alfredo. Não, uma satisfação ver você aí, cara. Primeiramente, aí, obrigado pela presença e realmente foram alguns anos aí, né? A gente trabalhou junto aí, né? E muito positivos aí, muito bons mesmo, entendeu, Alfredo? E é isso que você falou, cara. Assim, a realidade é essa, entendeu, Alfredo? O normal é a gente ter mentalidade executora. O normal é isso. A gente quer meter a mão, a gente quer fazer, né? E não é, e assim, veja bem, a gente está falando de áreas operacionais, áreas industriais. Então, naturalmente, a gente vai ter que fazer coisas, a gente tem que fazer, a gente tem que meter a mão. A nossa função, nosso ofício é meter a mão, certo? Mas a gente está falando de uma forma um pouco mais ampla, né? Não é, eu não posso deixar de executar, eu sou executor, lógico, né? Todo mundo aqui é executor a princípio, natural, certo? Tá, agora, a questão toda é um pouco mais ampla, ou seja, né? O que a gente pode fazer, né? Para além da execução, além do teu dia a dia, como é que você pode linkar o teu dia a dia executor numa realidade da empresa, entendeu? O que você pode fazer a mais? A gente vai falar um pouco disso amanhã, do ponto de vista seguinte, como é que a gente começa a construir uma relação, né? Inclusive de como é que a gente se relaciona com as pessoas, como é que a gente se relaciona com o nosso líder, tá? Tem uma pergunta aí que já vou dar um spoiler para vocês, tá? Da pergunta do formulário que eu mandei para vocês aí. Tem uma pergunta que é assim, que é simples, ou seja, alguma vez, né, só um spoiler, alguma vez você já sentou com o seu líder e falou para ele que você queria crescer? Né? Então, assim, isso é uma visão seguinte, para o cara que tem mentalidade executora, é impossível o cara pensar nisso. Não, eu não tenho que fazer isso, o meu trabalho é trabalhar aqui e ele que tem que me enxergar. Né? E não é assim. Não é assim. Não é o teu chefe que tem que te enxergar. O teu chefe tem que te enxergar, lógico, mas você também precisa se mostrar. Né? Você precisa buscar. Você precisa mostrar que você tem interesse. Você precisa mostrar que você tem potencial e tem interesse. Certo? Agora, se você está achando que carreira é acaso e é prêmio de loteria, assim, as pessoas vão me olhar, deixa eu fazer meu trabalho aqui com correção, pá, 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 pum, e as pessoas vão me enxergar e eu vou crescer. Não é assim.
Não é assim. Eu falo para todos, né? Não é só, o Alfredo perguntou aqui a questão, mas não é para você, entendeu? Eu falei para todo mundo. Ou seja, a realidade é essa. Se a gente não se colocar na frente de combate ali e não entender, então, ou seja, cabe a gente, se a gente tem aspiração, se a gente quer crescer, tá? Cabe a gente chegar para o nosso líder, né? E, cara, e pontuar para ele. Falei, cara, olha só, eu estou aqui trabalhando, tal, tudo mais, né? Para tudo tem a abordagem certa. E amanhã a gente vai falar sobre isso. Como que a gente faz essa abordagem? Como tem que ser essa abordagem? Você não pode chegar para o seu chefe e falar assim, ó, cara, ó, bacana, eu tô aqui, tô crescendo, tô tempão que eu tô aqui te esperando, na fila ninguém não chega a minha hora aí. Não vai dar certo, né? Então, para tudo tem uma abordagem certa, entendeu? Se você usar a abordagem certa, o teu superior, só de você procurar e falar disso para ele, ele já te enxerga com outros olhos. Para isso, existem os pré-requisitos antes, né? Não adianta a gente buscar, né, esse feedback aí, né, e mostrar nosso interesse se a gente não está entregando o mínimo aqui hoje, né? Se a gente não está correspondendo à realidade profissional, né, do nosso dia a dia, tal, hoje, certo? Então, tem um mínimo aí que a gente tem que buscar, que a gente vai falar um pouco amanhã. Mas, a gente atendendo esse padrão, conseguindo corresponder esse padrão aí, cabe a gente efetivamente mostrar nosso interesse, né? Mostrar interesse Então, essa é apenas uma pergunta que eu botei como spoiler lá, mas tem N outras aí, né? No formulário lá para vocês preencherem, que demonstra como é que está a direção, como é que vocês estão direcionando a carreira de vocês. Se é de uma forma executora, né? Achando que as coisas vão cair do céu, talvez caiam, né? Não é impossível, mas é muito mais difícil. Ou você construir esse espaço, você empurrar realmente essa barreira aí. Beleza? Fabiano, quer falar uma coisa? Abriu a tua câmera aí, tá bonitão andando pela vídeo aí. Tudo bom? Gente, ó, pintou mais mensagens aqui, vamos ver. Josias, executar é mais fácil do que liderar. É mais fácil do que liderar. Mas, Josias, é mais fácil, assim, do ponto de vista de você não ter que, né, dar satisfação para os outros. Você assume tua função, é só comigo aqui, eu vou e executo, certo? Mas, assim, até a página 2 é mais fácil, né? Porque se você tem aspirações, se você quer crescer, né? Se você tem vontade de crescer, esse mais fácil te impede algumas etapas de você subir, né? Eu, particularmente, sou assim, nunca procurei promoção. Sempre esperei o reconhecimento da parte da minha gestão. Pois é, William, assim, é o normal da gente, né? Veja bem, e amanhã a gente vai conversar sobre isso, tá? Não é você cobrar, né? Você não vai cobrar promoção, tá? Você não tem que cobrar isso. Se você for cobrar, quando você faz uma cobrança, tá? O nosso cérebro, se der tempo eu falo um pouquinho disso amanhã ou depois, tá? Quando a gente fala de inteligência emocional, é mais um conceito que a gente bate na internet, tem um monte de gente falando de inteligência emocional, para lá, pele, né? Mas sim, trazendo para a visão concreta, ou seja, inteligência emocional, na verdade, assim, ela está totalmente ligada à influência, né? A você se controlar, você ter um autocontrole sobre você e como você influencia, como você se relaciona com os outros, né? Socialmente. E o cérebro, ele é focado nisso, ou seja, se você vai cobrar o teu chefe, já gera nele um gatilho de afastamento, é como se fosse uma ameaça, né? Como se fosse lá os homens pré-históricos, quando o cérebro deles falava, ó, tem ameaça aqui, tem um predador chegando, então sai fora enquanto é tempo, né? Ele gerava um afastamento, gerava uma fuga, né? Se você vai cobrar, essa palavra cobrança é isso. Então, ou seja, a gente não tem que cobrar. Por isso que eu falo, tem que ter a abordagem certa. Tem que ver como você vai falar, né? Veja bem, como é que você vai falar quando eu pergunto ali para você? Quando eu falei, por exemplo, você já foi para o seu chefe e falou que você queria ser promovido? Ou seja, não é assim, eu estou aqui, é a minha vez e dá o teu jeito. Não, você vai fazer uma abordagem com ele do ponto de vista seguinte, cara, né? Ou seja, eu tenho interesse aqui na empresa, eu estou trabalhando assim, eu tenho vontade, eu estou gostando do trabalho aqui, eu gosto desse trabalho, eu me sinto importante aqui, eu acho que eu trabalho bem para a companhia, eu tenho aspirações aqui para crescer, e nesse meio seguinte, eu queria perguntar para você, chefe, o que você acha? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Estou no caminho certo? Qual é a dica que você pode me dar? O que você acha que eu tenho que fazer melhor? Qual o ponto que eu preciso melhorar? Então, ou seja, você já vai pedir para o cara um feedback no intuito de você crescer, entendeu? Você não vai cobrar promoção. Se você for cobrar promoção, vai dar tudo errado mesmo, cara. Não é para cobrar, não, entendeu? Quando eu falo que a abordagem é nessa linha de criar pelo contrário, ao invés de você criar um afastamento quando você cobra, você vai criar uma aproximação. Você vai se aproximar, entendeu? O foco é esse, buscar uma aproximação. Perfeito, gente? Beleza?
Ó, já estamos aqui 9h28, já 1h30. Então, vou fechar aqui por hoje. Respondam lá o formulário que eu passei. Eu vou mandar no grupo para vocês, mandar por e-mail também. Tá? Respondam o que eu analiso aqui e passo para vocês depois, tá? Para dar um caminho norte para vocês. E amanhã a gente vai falar de questões aí relacionadas a como que a gente estrutura, como que a gente começa a se colocar, como a gente movimentar essa bolha, como é que a gente começa a mostrar que a gente está aqui, ó, eu não estou morto não, cara. Eu estou vivo, né? E quero buscar algo maior, né? O que você pode fazer por mim aí? Como é que você pode me ajudar nesse processo para eu poder crescer realmente, tá? É amanhã. Não percam não. Cenas do próximo capítulo. Beleza, gente? Abraço para todos, hein? Fico com Deus aí. Abração. Eu vou mandar o link para vocês lá, a aula gravada e o formulário pelo grupo de Zap lá. Abração, gente. Valeu!